Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início hoje à segunda parte da aula que fala sobre cinesiologia clínica dos membros superiores. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre cotovelo, punho e mão. Vamos começar então falando sobre a articulação do cotovelo. Quando a gente fala sobre a articulação do cotovelo, nós temos que ter em mente que ela se dá tanto pela junção da articulação formada pelos ossos rádio, ulna e húmero, bem como ela também se dá pela porção distal dos ossos rádio e ulna, de modo que, quando a gente fala sobre a junção entre rádio-ulna e húmero, nós estamos falando da articulação rádio-ulnar proximal. Ao passo que quando nós estamos falando sobre a articulação rádio-ulnar, nós estamos falando exclusivamente da porção distal dessa articulação. O que é importante de nós sabermos, além das regiões e da união desses ossos? Os pontos de referência que servem para nós nos basearmos. Então, se nós observarmos aqui a porção mais distal do húmero, nós temos três importantes pontos de referência: os epicôndilos e a tróclea. De modo que epicôndilo nós temos dois: epicôndilo medial e epicôndilo lateral. De modo que, se nós considerarmos este braço que eu estou assinalando com o apontador, essa região do braço é a que está mais próxima ao corpo do indivíduo. Portanto, a gente chama esta saliência, esta proeminência óssea, de epicôndilo medial. Ao passo que a estrutura que está mais externa ao corpo do indivíduo, e portanto esta proeminência aqui, nós chamamos de epicôndilo lateral. Ao passo que a proeminência ou o acidente ósseo, que propriamente dito se une à articulação rádio-ulnar proximal, e portanto aquela que a gente chama de cotovelo, é o acidente ósseo que nós nomeamos de tróclea. Tá? Isso considerando o húmero. Agora, se nós considerarmos a ulna, nós observamos que nós temos aqui, na porção proximal do osso, o olecrano. Então, perceba que ele forma uma espécie de mãozinha, uma espécie de chave de fenda, que é realmente aonde vai haver a aproximação entre o olecrano da ulna e a tróclea, que é a porção distal do húmero. E voltando para a ulna, na porção mais distal, nós temos então o que nós chamamos de cabeça da ulna, tá? Aqui também temos o processo estiloide, mas esse vai ser um pouco menos importante. O importante é que a gente saiba que a porção proximal da ulna recebe o nome de olecrano, tem esse formato que parece um C, uma semilua, né? Que se articula justamente com a tróclea do húmero. Ao passo que a porção mais distal nós chamamos então de cabeça da ulna. Muito bem, ficou faltando o rádio então para esses pontos de referência que nós estamos falando. Então, primeiro ponto, nós temos aqui a região mais proximal do rádio, aqui a região mais distal do rádio. De modo que, veja, o rádio ele se aproxima na região distal do olecrano da ulna. Então, essa região que se aproxima do olecrano é a porção distal do rádio, nós chamamos de cabeça do rádio. Ao passo que a porção distal, ela também se aproxima da porção distal da ulna. E a essa região mais distal, nós chamamos de processo estiloide do rádio. Então, se ficar mais fácil para você, veja que as regiões distais, tanto de rádio quanto de ulna, são chamadas de processo estiloide. Se tiver no rádio, processo estiloide do rádio. Se tiver na ulna, processo estiloide da ulna.
Bom, e como vocês já viram em outras aulas, quais são os movimentos possíveis para o que a gente chama de articulação radioulnar e articulação do cotovelo? Se nós considerarmos a articulação do cotovelo exclusivamente, vocês vão ter aqui o indivíduo, né, o bonequinho representativo na posição neutra, e você observa que ele pode tanto fazer flexão quanto extensão, que é justamente a volta da flexão, com a articulação do que a gente chama de cotovelo. Ao passo que, se a gente considerar exclusivamente o antebraço deste indivíduo, a gente consegue fazer então um movimento de pronação, que é quando a palma da mão do indivíduo fica orientada para baixo, para o chão, ao passo que a gente tem o contrário da pronação, que é a supinação. Então, você observa que essa palma da mão que estava para baixo, ela se localiza agora para cima, então você tem o movimento da articulação radioulnar de prono e supinação. Então, se a gente considerar só cotovelo, flexo, extensão, se a gente considerar só antebraço, prono e supinação. Tá? Então, observem que nesta última figura aqui, eu coloquei para vocês a orientação de como ficam os ossos, o rádio e a ulna, quando o indivíduo está em posição de pronação. Observe que o rádio e a ulna são ossos que, na posição anatômica, eles ficam em paralelo, um do lado do outro. Quando você tem a pronação, então o rádio ele se sobrepõe à ulna e esses ossos ficam com esse formato de X. Quando você sai da pronação e volta então para a supinação, aí você tem a posição anatômica onde os dois ossos eles voltam então a estarem em paralelo. Continuando, se nós observarmos então além dos ossos e dos pontos de referência desses ossos que formam a articulação do cotovelo e a rádio ulnar, nós temos alguns grupos de músculos que estão orientados nessa região do nosso corpo. Então, pela lista, vocês conseguem ver que nós temos aqui o músculo braquial, o músculo braquirradial, o bíceps braquial, o músculo supinador, o tríceps braquial, o ancônio, o pronador redondo e o pronador quadrado, lembrando que aqueles que eu coloquei o asterisco na frente é porque eles não foram possíveis de ser localizados na imagem ou porque eles são músculos muito profundos e aparecem abaixo de outros músculos. Então, começando, nós temos atrás do bíceps, então veja que esse braço ele está na posição anatômica, portanto, você está na vista anterior deste segmento corporal. Aqui nós temos o bíceps braquial e abaixo do bíceps, considerando essa linha pontilhada preta aqui, nós temos o formato do músculo braquial. Ao passo que vamos olhar agora para essa terceira figura, então nós também temos um braço em posição anatômica, portanto na vista anterior, e se nós rebatermos tanto o bíceps quanto o músculo braquial, nós temos partindo, né, originando-se do húmero até a região mais distal do rádio, a inserção do músculo braquiorradial. O bíceps braquial, que eu acredito que todos vocês tenham certeza de que ele se localiza na vista anterior, no segmento do braço. Então, este músculo aqui seria o bíceps braquial. Nós temos o músculo supinador, que aqui ele só aparece nesta terceira imagem. Então, ele é um músculo que se origina na ulna e se insere no rádio. E ele é um músculo profundo, portanto, a gente só consegue observar ele se todos os outros músculos estiverem rebatidos. Ele está localizado na região do antebraço, abaixo de todos esses músculos que nós observamos aqui nessa figura à esquerda. Nós também temos o tríceps braquial, acredito que vocês não tenham grandes problemas com esse músculo, então ele é esse da segunda imagem, já que aqui nós temos um braço na vista posterior. O ancônio, que nesta imagem nós não conseguimos ver, mas talvez eu tenha trazido nos próximos slides. O músculo pronador redondo,
que também é um músculo profundo. Então, se nós desligarmos, se nós cortarmos o tendão distal do músculo braquial, a gente levanta o músculo braquial e a gente observa que o pronador redondo, ele fica exatamente abaixo do músculo braquial. Enquanto que o pronador quadrado, ele fica na região mais distal do antebraço, quase que próximo à região do punho. Bom, e aí vocês também já aprenderam quais são os possíveis movimentos dessa articulação, tanto cotovelo quanto antebraço, e nessa tabela eu trago para vocês, então, quais são os agonistas principais. Lembrando que agonista principal é quase que um pleonasmo, portanto, é o músculo mais importante na execução desse movimento. E quando a gente fala da flexão de antebraço, que acontece na articulação do cotovelo, os principais agonistas são, de fato, o bíceps braquial, o bráquio radial, tá? Então, esses três. Lembrando que a principal função, de fato, é a do bíceps braquial. Quando a gente faz a extensão do antebraço, que é feita justamente pela articulação do cotovelo, o principal agonista é o tríceps, então o tríceps braquial. Quando a gente tem a pronação do antebraço da articulação radioulnar, nós temos os dois pronadores, o redondo e o quadrado. E por último, a supinação do antebraço, que é feita também pela articulação radioulnar, possibilitada principalmente pelo bíceps braquial e, obviamente, como o próprio nome diz, pelo músculo supinador. Pessoal, a partir de agora, então, nós vamos falar sobre a articulação do punho e da mão. Como a gente pode observar, a partir da orientação do punho, que são todos esses pequenos ossos aqui que vocês chamam de ossos do carpo, nós temos o que nomeamos de mão. Então, essa região do quadrado é o punho. Dali para diante, na orientação mais distal, nós temos a mão. Vamos começar pela articulação, ou melhor, pelas articulações que formam o que a gente chama de punho. Então, só para a gente entender o que nós estamos enxergando aqui nessa imagem, eu tenho aqui a porção distal do rádio, processo estiloide, a porção distal da una, processo estiloide da una. Esses quatro ossos e estes quatro ossos são todos ossos do carpo. Então, percebam que lá na anatomia, quando a gente falava de ossos do carpo, nós estávamos falando, na verdade, de um aglomerado de 8 pequenos ossos, de modo que ele se dispõe em duas fileiras. A primeira fileira, 4 ossos, a segunda fileira, 4 ossos também, e na orientação distal, após a segunda fileira dos ossos do carpo, nós temos os metacarpos. Então, se a gente considerar a região distal de rádio e de ulna e a primeira fileira de ossos carpais, nós temos o que chamamos de articulação radiocarpal. Se nós considerarmos agora a primeira fileira dos ossos do carpo e a segunda fileira dos ossos do carpo, nós temos então a articulação médio-carpal. E agora, se considerarmos apenas a segunda fileira de ossos do carpo e os metatarsos, metacarpos, porque estamos falando de punho e mão, nós temos então as articulações carpo-metacarpais. E aí, pessoal, quais são os principais ossos e, consequentemente, os pontos de referência que nós temos na região do punho? São exatamente os ossos que nós chamamos de ossos do carpo. Lembrando que são 8, 4 na primeira fileira, 4 na segunda fileira. Cada um deles recebe um nome. Apesar da gente chamar de uma maneira muito genérica de ossos do carpo, cada um deles tem um nome. Então, a começar pelo primeiro dedo como orientação do primeiro osso da primeira fila. Então, veja, ó, aqui nós temos o primeiro dedo ou dígito,
Aqui nós temos o primeiro osso da primeira fileira. Nós temos, então, o osso escafoide. O segundo osso da primeira fileira é o osso semilunar. O terceiro da primeira fileira é o osso piramidal. E o quarto osso da primeira fileira é o osso pisiforme. Se nós considerarmos apenas agora a segunda fileira, nós temos o primeiro osso, que é o trapézio, o segundo, que é o trapezoide, o terceiro osso, que é o captato, e o quarto osso, que é o amato. Então, se nós considerarmos de novo, a partir do primeiro dígito na primeira fileira, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Na segunda fileira, trapézio, trapezoide, captato e amato. E quais são os movimentos do punho? Muito bem, vocês já aprenderam isso também em outras aulas, mas vamos revisar rapidamente, que nós temos então a primeira posição, considerando que você saia da posição neutra, então veja que na posição neutra, o seu punho, ele não está nem em flexão, nem em extensão, ele está no que a gente chama de posição neutra. Se você jogar o segmento de punho e mão para diante no plano anterior, na vista anterior, melhor dizendo, nós temos o movimento de flexão. Se você jogar, então, o punho e o segmento da mão para a vista posterior, nós temos o que a gente chama de extensão. Ao passo que, estando em posição anatômica, se você desviar a sua mão para o sentido da localização da ulna, você tem o que nós chamamos de desvio ulnar ou adução. Professora, por que adução, se você fala tanto em desvio ulnar? Desvio ulnar acaba sendo mais fácil porque você lembra do nome do osso e você simplesmente fala desvio ulnar. Mas imagine o seu corpo em posição anatômica. Se você, ou seja, com as palmas viradas para diante, se você faz um desvio ulnar, a mão ela se aproxima do seu corpo. Então, quando o movimento se aproxima do seu corpo ou da linha mediana, você chama ele de adução. É a mesma coisa. Ao passo que se você fizer este segundo movimento aqui, desviando a sua mão para o sentido do rádio, você pode chamar esse movimento de desvio radial, ou se você estiver em posição anatômica, com a palma da mão virada para diante, você vai ver que a sua mão ela se afasta do seu corpo, se afastando, portanto, da linha mediana, e este movimento também pode ser chamado de abdução. Bom, e aí nós temos alguns músculos que são músculos que provocam movimento na região do punho, e eu vou começar nomeando aqueles que estão na vista anterior. Nós temos 3 músculos que vão fazer o movimento de flexão do punho, de modo que este primeiro músculo aqui, observem que ele se chama músculo flexor ulnar do carpo. Então, ele é capaz de provocar uma flexão na articulação do punho, mas como ele está localizado próximo à ulna, então ele recebe o nome de músculo flexor ulnar do carpo. Ao passo que logo ao lado deste músculo nós temos um outro que recebe o nome de músculo palmar longo. Perceba que o flexor ulnar, ele tem inserção no quinto dedo, na verdade, entre o osso do carpo e o quinto dedo, metacarpo do quinto dedo, ao passo que o palmar longo, ele tem a sua inserção em todas os metacarpos distais da região da mão do indivíduo. E o último recebe o nome de músculo flexor radial do carpo, lembrando que ele vai ter a sua inserção entre o osso do carpo, próximo à região proximal do segundo metacarpo, mas ele recebe esse nome de músculo flexor, porque quando ele se contrai, ele provoca uma flexão
do punho, lembrando que todas essas imagens aqui são a vista anterior do indivíduo em posição anatômica, e ele se chama radial porque ele passa à frente do músculo, do osso, desculpa, do osso que nós chamamos de rádio. E se nós considerarmos agora todo esse antebraço na vista posterior do indivíduo? Nós temos 3 músculos e os 3 músculos fazem a extensão do punho, mas por conta da sua localização ou do seu tamanho, eles recebem nomes diferentes. Então, este primeiro aqui, ele faz extensão e, portanto, ele chama músculo extensor. Passa próximo ao rádio, então, extensor radial. Ele tem a sua inserção mais longa, portanto, extensor radial longo, e ele tem a sua inserção no osso do carpo e na região do metacarpo proximal, então, músculo extensor radial longo do carpo. Ao passo que o músculo adjacente, ele também é um extensor, ele também passa próximo ao rádio, só que ele tem o seu tendão de inserção menor do que o anterior, então músculo extensor radial curto do carpo. E por último, aquele que passa por sobre a ulna e, portanto, ele também é um extensor, músculo extensor ulnar do carpo. Quais são os movimentos da mão quando a gente pensa na articulação radiocarpal? Qual que é mesmo aquela articulação que a gente chama de radiocarpal? É aquela que se dá entre os ossos, a porção distal dos ossos rádio e ulna e a primeira fileira dos ossos do carpo. Então, para essa articulação, nós temos a possibilidade de fazer flexão, extensão, adução e abdução, com os seus principais agonistas. Então, se você estiver fazendo uma flexão da articulação radiocarpal, você usa o flexor radial do carpo. Se, por outro lado, você estiver fazendo uma extensão, você usa os 2 extensores radiais. Quais são os extensores radiais? O longo e o curto. Além de você também usar o extensor ulnar. Para você fazer abdução, lembrando que a abdução, pessoal, é a mesma coisa que desvio radial. Você vai fazer a utilização do músculo flexor radial do carpo. E se você estiver fazendo adução, lembrando que adução vocês aprenderam com o mesmo nome de desvio ulnar. Então, é o flexor ulnar do carpo. Então, se nós considerarmos tudo o que vimos até aqui, veja só, nessa imagem primeiro, você tem aqui tanto região distal de rádio e de ulna, esse aglomerado de 8 ossos que nós chamamos de ossos do carpo, esse aglomerado de 5 ossos que são os metacarpos, este aglomerado de mais 5 que são as falanges proximais, esse aglomerado de 4 ossos que são as falanges médias e este aglomerado de mais 5 ossos que são as falanges distais. Cada espaço entre esses ossos formam uma articulação. Se a gente considerar, já vimos a radiocarpal, que é essa primeira aqui, entre a porção distal do rádio da ulna e os ossos do carpo, muito bem. Mas agora nós estamos falando exclusivamente das articulações da mão. E nós temos aí 4 possibilidades. A primeira, que está localizada anatomicamente entre os ossos do carpo e os ossos do metacarpo, que é a articulação CMC, que significa articulação carpo-metacarpal. Como o próprio nome diz, então, ela está entre os ossos do carpo e entre os ossos do metacarpo. A segunda possibilidade acontece entre o metacarpo e as falanges, essas 5 aqui, que são as falanges proximais. Então, nós temos a articulação MCF, que também pode ser traduzida como articulação metacarpo-falângica. Então, metacarpo vem de ossos do metacarpo,
Falângica vem de falange, então é a articulação que se forma entre os ossos do metacarpo e as falanges proximais. Nós temos agora também a articulação que se forma entre as falanges proximais e as falanges médias. Então, nós temos a articulação IFP, que se traduz como interfalângicas proximais. Então, nós temos a articulação entre as falanges proximais e as falanges médias, articulação interfalângicas proximais. E a última articulação que nós temos, ela se dá entre as falanges médias e as falanges distais. Então, a articulação IFD, articulação interfalângicas distais. E aí perceba, pessoal, que nós temos as interfalângicas proximais ou distais apenas localizada para as articulações do segundo até o quarto dedo. Porque se você observar este primeiro dedo, que vulgarmente pode ser conhecido como dedão, ele não tem todas essas articulações. Ele tem essa articulação CMC, a carpo metacarpal, mas o dedão, o primeiro dedo, na verdade, ele não tem 3 falanges, ele só tem 2 falanges, que é a falange proximal e a falange distal. Então, não tem como você chamar esta articulação de MCF, de IFP e muito menos de IFD. A gente tem uma articulação só para o primeiro dedo entre falanges, então a articulação interfalângica do polegar. E quais são os movimentos da articulação agora, a primeira que nós temos lá na mão, que é a articulação que se forma entre os ossos do carpo e do metacarpo, e portanto a articulação CMC, articulação carpo-metacarpal. Vocês já viram que nós temos o que a gente chama de flexão e extensão. Perceba que a flexão e a extensão ela é diferente de oposição e reposição de polegar. Quando você fala em oposição, você tem o primeiro dedo, vulgarmente chamado de dedão, tocando o quinto dedo, e quando ele se coloca na posição novamente com os dígitos ou dedos aduzidos, você tem o que a gente chama de reposição. Ao passo que se você simplesmente direciona o primeiro dedo para a palma da mão e volta com ele desencostado, se assim eu posso dizer, distante da palma da mão, então você tem agora o movimento que a gente chama de flexão e extensão. Veja a diferença que na reposição o primeiro dígito ele está junto, ele está aduzido à palma da mão. E na extensão nós temos então um afastamento, um distanciamento da palma, tá? Por outro lado, se você jogar o primeiro dedo para o plano anterior do seu corpo, você vai ter o que a gente chama de abdução. Por outro lado, se você junta o primeiro dedo próximo da palma, que é semelhante a essa figura aqui, novamente você chama isso de adução. Percebam que aqui a gente mudou o plano em que o movimento está acontecendo. Se você se orienta lateralmente, você tem flexão e extensão. Se você se orienta antero-posteriormente, você tem abdução e adução. E a oposição, nós não podemos nos orientar pelo plano látero-lateral nem antero-posterior, porque ela acontece nos dois. Então, você tem tanto a oposição tocando o quinto dedo, quanto a reposição voltando para a posição original e aduzida deste dígito. Nós também temos outros movimentos, mas agora elas não acontecem na carpo metacarpal, elas acontecem na articulação metacarpo-falângicas. Então, entre os metacarpos e as falanges. E aí nós temos, então, a flexão dos dígitos, a extensão, como vocês já viram,
a abdução, quando você distancia os dedos entre si, e a abdução, que é quando você volta com os dedos para próximo da linha mediana. E aí, pessoal, é muito importante, principalmente para quem trabalha especificamente com fortalecimento, reabilitação de músculos da mão, principalmente em processos pós-cirúrgicos, que vocês percebam que os músculos da mão, eles são muitos, porém são músculos pequenos e que, portanto, são capazes de produzir força quando agrupados. Porque, pelo que nós já vimos em outras aulas, nós temos aqui uma relação entre comprimento do músculo e geração de força. Poxa, professora, mas nós somos capazes de treinar esses músculos? Evidente que sim, mas nós também não produzimos uma força muito pequena. Está correto também, mas por quê? Porque apesar desses músculos serem pequenos, eles trabalham de maneira agrupada. Então vamos lá, vamos dar uma atenção aqui para os músculos da mão. Eu não vou falar para vocês do antebraço, porque nós já vimos nos slides anterior, então eu vou focar principalmente nesta imagem aqui, para que a gente se oriente para os músculos que estão tanto na região do carpo, metacarpo e falanges principalmente proximais. Então, a começar de fora, de dentro para fora, né, na posição anatômica, eu tenho aqui, pessoal, na vista anterior, tá? O músculo flexor do dedo mínimo, ou quinto dedo, que é este aqui que eu estou passando o cursor, tá? Ao lado mais externo, nós temos o abdutor do dedo mínimo, e mais externo a ele, nós temos o oponente do dedo mínimo. Todos esses músculos que estão entre uma falange e outra, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, são os músculos lumbricais. Músculos lumbricais. Entre o segundo e o primeiro dedo, nós temos o adutor do polegar. Veja pelo sentido da fibra que se ele se contrair, ele vai fazer uma adução do polegar. Se nós estivermos considerando o primeiro dedo, agora sim nós temos mais 3 músculos. Então, o músculo flexor curto do polegar, nós temos o músculo abdutor curto do polegar e o mais externo é o músculo oponente do polegar. Por que que isso é importante, pessoal? De novo, para vocês entenderem que são músculos pequenos, eles estão localizados principalmente no carpo, no metacarpo e na falange proximal. Então, na realidade, o tendão desses músculos já começam nas falanges proximais e eles são capazes de gerar força modulada, ou seja, você pode aumentar o grau de força desses músculos de maneira gradativa se você treinar, porém, esses músculos eles geram essa força de modo agrupado, ou seja, você tem movimentos que são responsáveis, que acontecem a partir da contração de vários músculos ao mesmo tempo. E aí, tudo isso para dizer para vocês que a principal função da nossa mão enquanto articulações é gerar o que a gente chama de força de preensão. Força de preensão. E é por conta disso que nós conseguimos sustentar, segurar diversos tipos de objetos com a maior precisão possível, dada a característica de cada um desses objetos, independente de qual seja o seu formato. As principais forças de preensão que nós temos são a preensão de força e a preensão de precisão. Depende, como eu disse para vocês, de cada objeto. Então, vamos começar aqui em cima. Ó. Se você pegar num lápis, originalmente, a principal
condição que você tem para sustentar um lápis é que você, para conseguir escrever, sustente com pelo menos 3 dedos. Então, por isso, essa posição aqui a gente chama de preensão tridigital. É a força exercida pelos dedos em um objeto, que pode ser uma caneta, um lápis, enfim, sendo sustentado pela força gerada a partir de 3 dedos. Ao passo que quando você pega uma moeda com o dedo nas duas faces, ou quando você pega a chave de um carro, um dedo em cada lateral, a gente tem agora o que a gente chama de preensão pulpolateral. Essa região digital da falange distal, ela tem essa proeminência mais gordinha, né? E aí a gente chama isso de preensão pulpolateral. Se você estiver segurando uma sacola, por outro lado, você está fazendo flexão das articulações interfalângicas e esta flexão ela vai gerar uma força tal na região da sua mão que vai ser capaz de sustentar uma sacola e aí essa força a gente chama de preensão em gancho. Quando a gente fala de preensão de força exclusivamente, é a capacidade que a nossa mão tem de ficar nessa posição. Então, você flexiona todos os dedos e eles se encontram numa região em comum. Você pode, inclusive, aproximar as falanges distais desse dedo e essa força é o que a gente chama, por si só, de força de preensão de força. Quando que você usa? Como que você usa? Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, se você estiver segurando um martelo. Perceba que você está fazendo flexão dos 5 dedos ao mesmo tempo e você está segurando um martelo que está com o cabo aqui na diagonal. Então, perceba que você consegue sustentar nesta posição. Por outro lado, se você estiver lá na cozinha pegando o seu prato de comida para almoçar, a sua mão ela se posiciona com o primeiro dedo em cima do prato e os outros 4 abaixo, e a isso a gente tem o que a gente chama de força de preensão lumbrical. Por outro lado, se você estiver segurando um objeto cilíndrico, a essa força a gente chama de força de preensão cilíndrica. Se você tiver com as falanges, e aqui perceba, pessoal, que na preensão cilíndrica você tem uma força que flexiona totalmente os dígitos e este objeto ele está situado na palma da sua mão. Por outro lado, se você tiver o que a gente chama de preensão esférica, agora não são todas as regiões, todas as articulações que estão em contato com o objeto, apenas as articulações das falanges distais. E são essas falanges distais que projetam força sobre um objeto para você abrir de repente ou fechar. E a essa força a gente chama de força de preensão esférica. Você tem aquela bastante utilizada, então nessas duas imagens aqui eu coloquei exemplos do que a gente chama de preensão de pinça. A preensão de pinça ela acontece quando você projeta força principalmente para o primeiro e o segundo dedo, lembrando que ela é possível porque você faz oposição de polegar, inclusive isso é o que nos diferencia dos mamíferos inferiores à nossa espécie. Então, nesta imagem aqui que eu estou circulando para vocês e nesta imagem, nós temos o que chamamos de força de preensão de pinça. Por outro lado, se você estiver segurando uma caneta ou de repente uma seringa nessa posição, então perceba que o corpo da caneta está entre o segundo e o terceiro dedo, a base dessa caneta ela está se apoiando no seu primeiro dedo e você sustenta esse objeto principalmente com a força do segundo e do terceiro dedo, que é o que a gente chama de força de preensão laterolateral. E por último, de repente, se você estiver desparafusando um objeto na parede, segurando uma chave de fenda, você tem o que a gente chama então de força de preensão cilíndrica. Perceba que ela é semelhante a essa primeira aqui, com a diferença que agora o objeto não está necessariamente em contato com a palma da sua mão. Mas perceba que
todos os dedos estão em alguma amplitude de movimento fazendo flexão. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Como eu falei para vocês, eu estou aberta a qualquer tipo de dúvida, seja pelo Blackboard, seja por e-mail, seja presencialmente na nossa próxima aula. Eu fico à disposição. Até mais.